Esse é mais um corte do Arquibancada Tricolor, então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para dar uma moral pro nosso trabalho. Essa geração específica que você trabalha desde o sub-17 e antes, ela carrega muita expectativa, né, do torcedor são paulino e também, consequentemente, da diretoria do São Paulo. Seja para municiar o profissional ou, eventualmente, negócios também futuros, né? É, Há alguns meses atrás, o Zubeldia esteve em Cotia, né? Teve também uma integração, um papo entre vocês próximo da final da Copa do Brasil, até para passar aquela força e tudo. Como tem sido esse trabalho de conversas mesmo, ou de transição entre a sua categoria, que é a última, né, antes do profissional, para que essa mudança, essa passada de fase desses jogadores seja sutil, seja tranquila, porque há muitos anos a gente via que às vezes ficava um gap ali, ficava um buraco ali, essa transição acabava não sendo tão bem aproveitada, né? Como que tem sido essa sua proximidade com a comissão técnica do profissional e essa relação entre vocês também? Então, legal. Quando a gente fala de formação de atleta, existem algumas etapas que são extremamente perigosas e requerem uma atenção significativa. Uma delas é a etapa de transição, né? A gente sabe isso em todos os clubes, em futebol brasileiro em si como formação. Nós temos muitos jogadores, o futebol brasileiro é repleto de muitos talentos. E a gente precisa ter muito cuidado com esse gargalo, né? O quanto que tem atleta que não consegue entrar para dentro do funil e a gente acaba perdendo esses talentos por alguns problemas no que diz respeito à transição de atleta. Vejo o São Paulo como uma referência nesse sentido e vou explicar o porquê. Nós temos o privilégio de ter o professor Muricy Ramalho frente a uma transição, frente a um departamento, um elo entre profissional e categoria de base, ou seja, entre Barra Funda e Cotia. Então, o professor Muricy Ramalho dispensa comentários, uma referência para todos nós, né, a nível nacional e a nível internacional. Então, temos esse privilégio de tê-lo conosco. Para além disso, o professor Márcio, também o nosso coordenador, Márcio Araújo, que consegue fazer também muito bem esse elo junto com o professor Muricy e também o nosso diretor executivo, Marcos Biasotto. Então, essas três pessoas e também o professor Milton Cruz são pessoas que diariamente estão em contato para que a gente tenha, para além de uma transição de qualidade, uma fluidez nesse processo de transição. Lembrando que todos os atletas têm o seu tempo individual, a gente precisa respeitar essa questão da equidade, né, e ter a noção da diferença de igualdade, ou seja, tem atleta que a gente precisa tratar diferente nesse período, porque eles têm necessidades diferentes, são oriundos de contextos diferentes, e cada um tem o seu tempo nesse sentido. Então, para além de tudo aquilo que eles estão vivenciando, a conversa com essas pessoas são fundamentais, né? Então, a gente sabe que o calendário nosso de categoria de base sub-20 ele é muito próximo do profissional e a gente entende todas as dificuldades e desafios que também tem o departamento profissional, até maior, inclusive. Porém, a gente precisa estreitar cada vez mais esse sentido para que o processo de transição como um todo seja fluido. Então, eu vejo o São Paulo, independente do calendário, independente do desafio, vejo o São Paulo como uma referência nesse sentido, justamente pelas pessoas que estão à frente. Então, a gente, obviamente, tem o contato sempre, mas ó, respeitando o nosso calendário, e aí isso é um desafio, uma dificuldade que a gente tem, mas quando a gente não consegue ter essa fluidez de comissão para com comissão, a gente tem essas pessoas responsáveis que estreitam cada vez mais e se diferenciam nesse sentido, no que diz respeito à transição. Então, isso eu vejo como uma referência no São Paulo hoje. O Alan, ainda em cima dessa transição que você mencionou, desse elo que a gente tem entre Barra Funda e Cotia, essa copinha em específico, a gente teve um episódio que ficou marcado para o torcedor, que foi o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Que boa parte aí do seu elenco vai para Ribeirão para fazer essa partida, às vésperas aí de uma semifinal contra o Criciúma. Você até promove mudanças no time, né? O Hugo começa no banco e tudo mais. Cara, de que forma que você enxergou essa transição que foi feita, né? Para o time profissional para essa partida em específico, também muito em cima do calendário do São Paulo para essa pré-temporada, e te assustou, de certa forma, a possibilidade de ter os seus jogadores em uma fase tão crucial da Copinha, com o físico mais comprometido também após um jogo do profissional?
Na realidade, algumas pessoas me perguntaram: nossa, será que vai ser uma baixa? Eu não encaro dessa forma, pelo contrário, eu encaro como uma alta. Então, nós tivemos uma alta extremamente gratificante nesse período, porque nós já sabíamos antes da Copinha que isso iria acontecer. Ou seja, acabei de citar algo relacionado à nossa transição e às pessoas que estão à frente e tudo que como que é feito o direcionamento, né? Então, nós já havíamos conversado, departamento de base, departamento profissional, antes, inclusive, da viagem do departamento profissional para a sua pré-temporada, a gente já sabia, referente ao calendário, tudo que poderia acontecer caso nós chegássemos nessa fase. Então, esse cenário já estava desenhado, já estava programado, já estava estruturado. Então, não me surpreendeu. E a gente, para falar bem a verdade, nós estávamos torcendo para que isso acontecesse, porque, como eu disse anteriormente, se a gente entender e valorizar cada vez mais a missão do clube, que é formar o jogador em excelência para o nosso departamento profissional, a gente entende que isso é uma alta no nosso trabalho. É aquilo que a gente conseguiu auxiliar e ajudar, independente do contexto onde a gente está. Então, nós todos, como categoria de base, todos nós ficamos felizes, muito contentes. Inclusive, nossa diretoria, nossa comissão foi ver pessoalmente o jogo contra o Botafogo para poder desfrutar daquele momento com os meninos que estavam recebendo essa oportunidade. Os meninos estavam extremamente contentes, extremamente felizes. E a gente sabia disso, né? E como eu disse, se a gente tem uma unidade muito forte, obviamente nós trabalhamos todos os atletas e a gente conseguiu dar minutagem para todos eles antes dessa semifinal, ou seja, para que todos eles conseguissem despertar esse senso de protagonismo durante uma partida e estivessem preparados para uma partida dessa magnitude, desse tamanho. E posterior ao jogo, a gente avaliou todos os atletas, todos os nossos departamentos de uma forma minuciosa, e a gente entendeu que o melhor cenário era aquele, mas creio que a gente conseguiu concluir tudo isso da melhor maneira possível, ou seja, conseguimos um ponto importante contra o Botafogo e conseguimos uma classificação extremamente importante também contra o Criciúma, e isso nos reflete enquanto excelência na etapa de formação, de transição e departamento profissional. Me passa a impressão que a alegria deles, né, quando tem essa chance do profissional, deve ser meio que proporcional ao atleta profissional quando é convocado pela seleção, né? Acho que me Exato, passa exato, essa, né, essa exato. visão. Muito legal. E Alan, agora assim, é fim de temporada, né, da base, né? O calendário é um pouquinho diferente. Agora vocês vão ter um mês de férias aí para tentar descansar um pouquinho, encarar os desafios do ano agora que vem pela frente, né? Como é que tá, assim, claro, fora as férias, né, que você merecidas, né, que agora você precisa tirar com a tua família, todos os garotos também. Como é que tá para você já o planejamento para o próximo calendário, né, para o próximo ano? Porque vai ter, você certamente vai ter uns desfalques por uma boa causa, porque alguns vão ser promovidos e essa remontagem de elenco, subindo jogadores de outras categorias também, olhando o mercado. Quando que você começa a preparar isso depois desse descanso? Como é que tá esse desafio para você agora para 2025? Então, como eu disse, né, o calendário de sub-20 é um calendário muito próximo ao profissional, é um desafio, né, ele é desafiador nesse sentido. Mas quando a gente recebe a oportunidade de desfrutar de um processo de formação no sub-20, a primeira coisa que a gente recebe é o calendário, então a gente precisa se adaptar, entender, estudar e contextualizar para que a gente possa estar sempre preparado para um calendário nesse sentido. No São Paulo nós temos diversas gerações talentosas, né? Então isso é um desafio motivante, que nos motiva nesse sentido para que a gente possa aproveitar ainda mais o nosso trabalho e auxiliá-los, os atletas, né? Então todos eles da geração sub-17, a geração 07 de São Paulo, uma geração extremamente talentosa, todos eles já haviam subido posteriormente à final que o sub-17 teve no Paulista no final do ano passado. E é uma categoria que iniciou a temporada comigo. Nós fomos finalistas da Copa do Brasil, no primeiro semestre junto com essa geração. Então, para além de uma ideia de jogo, para além do modelo de jogo, para além dos comportamentos negociáveis que o clube tem enquanto formação, tudo isso já está muito bem habituado, muito bem consolidado por todas as comissões que trabalharam com esses atletas, e inclusive pela nossa comissão que também teve esse privilégio de trabalhar com eles no primeiro semestre. Então, essa transição de atleta já foi feita no final do ano. Então, nós já estamos habituados e acostumados com esses atletas, inclusive 7 deles foram para a Copa São Paulo dessa geração e vivenciaram já a Copa São Paulo, né? Então, não vejo como algo, um desafio negativo nesse sentido, pelo contrário, já foi muito bem feito, né? Então,
de uma forma objetiva, é isso. É um desafio muito grande que a gente tem enquanto calendário, mas nós estamos preparados por aquilo que a gente já estudou, já vivenciou, já desfrutou e aprendeu nesse sentido. Você já tá indo embora? Então não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo.